Olá, bem-vindo a mais um Cor, Conversa e Café. E hoje estou com um convidado muito especial, acho que quase todos vocês já conhecem ele, é o Hélio, mas o pessoal chama ele de professor. Hélio, muito obrigado por ter aceitado tomar esse café comigo. Obrigado a você aí pelo convite. Conta pra gente, assim, pra quem não te conhece ainda, quem é o professor Hélio? Então, né, quem não conhece, né? Bom, pra quem não me conhece, eu sou o professor Hélio, sou conhecido como professor Hélio, né, há 5 anos, na BRAP. Então, praticamente, esse professor ficou um meu nome, né? Mas eu não carrego com vaidade, porque acho que é muita responsabilidade você levar um nome de professor, né? Mas a galera carinhosamente me chama de professor. E acabou, já tendo o telefone assim, alô, professor Hélio. Mas já ficou essa marca aí, né? Conta pra mim um pouco da sua história. Como que começou a sua profissão? Então, a minha profissão, na verdade, ela começa mais ou menos em 1990, né? Quando eu comecei a trabalhar de ajudante com meu irmão, né? Meu irmão já era pintor mais antigo. E aí sempre fui ajudante de pintura com ele. Nunca, na frente dele, eu nunca me posicionei maior que ele. E depois eu comecei a conhecer outros pintores e acabei trabalhando de ajudante com outros pintores. Só que com os outros pintores, aí eu já dividi meu trabalho, né? Porque eu não sabia fazer orçamento, eu tinha medo de dar orçamento. Então primeiro eu fui aprendendo a linguagem daqueles pintores, né? E aí fui entrando, quando eu fui perceber a área da pintura, o que mais me cativou foi a pintura decorativa. Porque na época que eu entro no mercado da pintura, estava sendo lançado toda texturas, estava tudo sendo lançado naquele período. E aí eu comecei a pegar assim uma queda pela pintura decorativa. Aí com o meu irmão ele fechava os negócios de pintura e eu trabalhava de ajudante com ele, mas depois eu fazia duas paredes ou 3 paredes decoradas e eu comecei a entrar para o campo da decorativa. Aí eu fiquei mais no campo da decorativa mesmo. E quando que entra o Movimento Brasil por um Pintor Melhor na sua vida? Quando o movimento chegou na minha vida, foi logo que eles lançaram a primeira edição deles, lá na FEICOM. E naquela época eu ainda era instrutor numa entidade aqui em São Paulo, né? Então eu fui lá, vi a inauguração, mas eu não achei muito legal. Na época eu falei, isso aí não é pra mim, né? Eu já era instrutora, já estava me achava num nível assim mais elevado, acima, né? Eu fui mais por curiosidade e acabei encontrando, fui na FEICOM, acabei encontrando aquele stand. Mas na época eu não gostei muito, eu não achei que aquilo era uma coisa assim, achei que era mais um movimento mesmo, enfim. E 2 anos depois, eu fui fazer um curso numa empresa, um curso de pintor, que eu já tinha saído daquela entidade e fui fazer um curso numa empresa. E lá eu encontrei um dos integrantes do MBPM. E ele caiu na minha turma. E aí eles começaram a conversar comigo sobre o que era o MBPM. Eu falei, sinceramente, eu não confio muito não, cara. Aí eu falei da minha experiência, que eu vi eles lá no stand, não tinha gostado, né? Aí esse rapaz é o Fernando Vicente. Ele falou, já me chamou de professor. Não, seu Hélio, mudou muita coisa lá, seu Hélio. Eu comecei a olhar o Fernando e senti que ele era um cara assim, que ele tinha uma integridade. E comecei a fazer aquele curso de 1 mês com ele e convivi com ele. Dali eu comecei a participar, ele foi numa ação social com o MBPM e me convidou. Aí eu comecei a andar com eles em ação social, né? E eu falei, caramba, os caras deixam domingo para fazer ação social, né? Não ganham nada. Aí eu comecei a perceber que tinha algo realmente, uma essência ali, de verdade, sabe? De uma entrega, de buscar algo novo para o pintor. Eu comecei a caminhar com eles. E naquele ano, caminhei 6 meses com eles. Fui em evento em loja, tudo. E naquele ano eu fui para Rondônia. E lá em Rondônia eu fui fazer um trabalho de pintura. E lá eu fiquei sabendo do lojista que o pintor era mal visto. O pintor só pedia as coisas. Então, o pintor lá não tinha muita credibilidade. E eu me senti na responsabilidade de falar, pô, mas lá em São Paulo eu frequento um tal de MBPM. E eu tô andando com os caras ali, é mudança, é comportamento. E aí o dono daquela rede lá falou, então você vai dar uma palestra para nós aqui hoje. Eu? Você vai dar palestra. Eu falei, como que eu vou dar palestra? Eu liguei pro Vladimir, falei, Vlad, o que eu faço? O cara quer fazer um evento aqui para pintor.
E eu nem sabia falar da MBPM. Resumindo, os caras montaram um evento para 80 pintores. Uma coisa que ia ser numa loja, passou a ser num espaço público da prefeitura. Uhum. Aí chamaram emissora de televisão, cara, aquilo lotou, fizeram camisa. E eu falei, o que eu faço? O que eu falo de vocês? Eu não sei falar nada. Bom, aí eu falei da experiência que eu tinha, e, enfim. E depois eu vim para São Paulo, mas eu não sabia que aquilo dentro do MBPM era algo muito grande. Os caras falaram, pô, tem um cara falando da gente lá em tal lugar, em Rondônia, blá, blá, blá. Aí foi quando eu cheguei, o Vlad falou, professor, o senhor não quer entrar como braço, né, que é a liderança? Falei, eu aceito, né? Aí em dezembro daquele ano eles me colocaram como líder, né? Aí quando chegou em fevereiro, estava tendo um evento na sede e eu dava aula já numa outra entidade, né? Estava dando aula também. Aí eu dividia meu tempo, dava aula, aí vim para a sede para falar sobre um projeto. Isso foi num sábado. E aí o rapaz que estava tomando conta da sede, ele deixou a sede. E os caras falaram, mas vou colocar quem agora? Olha o professor aí. Você aceita, professor? Ah, aceito, né? Só que eu trabalho dando aula durante o dia. Aí eu entrei para ficar na sede. A sede estava fechada há um ano, né? Aí eu entrei ali, começou minha carreira dentro do MBPM, dentro da sede da BRAP. E para quem não conhece o MBPM, o que é o MBPM? O MBPM, ele é Movimento Brasil por um Pintor Melhor. Então, o que é o movimento o MBPM de fato? Ele é uma ideologia de comportamento. Ou seja, Movimento Brasil por um Pintor Melhor. Quando ele surge, lá em meados de 2019, uma coisa desse tipo assim, o idealizador deles na época desenhou um bracinho, né? Então aquele braço significa uma mudança. Mais ou menos assim, não vou radicalizar muito, mas tinha os Panteras lá nos Estados Unidos, que levantou um braço em protesto a algumas coisas que aconteciam, né? E esse foi quase que um braço de protesto. Mas eles queriam o quê? Queriam capacitação e valorização da categoria. E jogaram esse desenho, essa logo, no Facebook. E todo pintor começou a ver aquilo. E todo pintor que entrava com eles no grupo do Facebook, colocava aquilo no seus perfis. E aquilo pegou na época. E aquilo era uma mudança de comportamento. Só que chamou a atenção da indústria. Pô, já tinha um grupo de Facebook com mais de 20 mil pessoas. A indústria nunca viu aquilo. Era novo. O que é isso? Aí umas indústrias começaram a falar com aquela liderança da época. A liderança não tinha um projeto definido, porque eles só lançaram aquilo, mas não sabiam o que fazer. E o grupo bombou, né? E aí, de repente, surgiu o MBPM, aí começou a surgir projetos. E dentro desses projetos de ideologia, precisava recurso, né? Para a empresa investir. E eles começaram a criar uma ideia de ou sindicato ou associação. E aí ficou aquela... Isso eu sempre que eles me contavam, né? Eu entrei 2 anos depois. E aí até que aquela primeira diretoria, aquela primeira liderança, ela se afasta e cada um vai fazer uma carreira solo, né? E eles estão bem até hoje na carreira solo deles. Foram pessoas assim, geniais também. Porque criaram algo, talvez nem eles tinham noção da dimensão que isso ia pegar. Então eles foram geniais na criação. Mas eu acho que quando eles saem, aquilo perde um pouco a credibilidade. Era só mais um movimento mesmo, né? Aí as empresas precisavam investir, mas os pintores que já estavam ali, eles sentiram que aquilo era uma ideologia e que tinha um fundamento social naquilo. Aí eles se juntaram. Aí eu falo do Carlão, aí eu falo do Vladimir Brum, aí eu falo do Douglas e Assis, tinha mais, aí eu falo do Johan. As pessoas que se fecharam ali, o Fernando Vicente falou, não vamos deixar isso cair. Aí esses caras pegaram isso e transformaram numa maneira social. E nada de sindicato, é associação. Aí quando eles criam associação, de fato, uma pessoa jurídica para captar o recurso e revertir para ideologia. Então, para a gente definir o que é ideologia hoje, a ideologia está em 200 grupos de WhatsApp. Ou seja, eu quero pertencer a esse lugar. Então, a filosofia desse lugar, ela me atende. Então eu quero mudar meu comportamento, eu quero andar com esses caras. Então isso é uma ideologia. Aí surge a Associação Brasileira, então ela é uma entidade jurídica. E hoje tudo está dentro do guarda-chuva dela. Hoje o MBPM ele passa a ser uma ação dentro da associação. E em que momento entra a escola, BRAP?
A Escola Abrap, ela também já era um projeto deles lá no início. Porque está no próprio contrato da Abrap, no próprio documento da Abrap, tem lá que ela vai dar aulas, ela vai fazer cursos, está tudo escrito lá. Então já tinha uma ideia de se fazer algo. E eu fiquei 3 anos na sede, lancei o Sextou, lancei um monte de coisa lá. Me diverti muito. E dali eu também dei a ideia, falei de fazer uma escola. Até o Douglas falou, professor, mas a gente está pensando em curso. Eu falei, vamos fazer uma escola. Aí o Douglas olhou e falou, mas professor, é um projeto dentro de um projeto? Já tem a Abrap não é um projeto, ela é uma entidade. Mas o MBPM é um projeto enorme. Sim. Ele já é uma ação. Então você cria algo que ia praticamente se fundir com isso. E aí eu fui dar essa ideia, né, de falar, vamos fazer uma escola. Aí o cara falou, então faz. Aí ficou na sua mão. Ficou na minha mão. E aí foi uma coisa assim, uma coisa hilária, né? Porque, como você vai fazer uma escola, velho? Você é doido? Vamos falar um pouquinho de você. Como que é pra você, agora que tá tudo pronto, depois de todos esses desafios, ver um pintor formado, ver a transformação que você, de alguma forma, proporcionou na vida do pintor profissional? Cara, até arrepio isso aí. Porque eu acho que se tornou pra mim uma missão. Porque eu, quando fui me transformar em instrutor, uma pessoa pagou um curso para mim. Eu não tinha condição. Eu já era um pintor decadente. Decadente que sentido? Eu não consegui nada na pintura. E o que eu tinha, eu já tinha perdido. Saúde. Eu estava depressivo. 49 anos de idade, cara. Depressivo. E uma pessoa olhou para mim e falou assim, eu vou pagar um curso, vai lá e faz. Aí na entidade que eu fui fazer o curso, eles me avaliaram e falaram, você não quer dar aula aqui? Eu estava com 49 anos, depressivo, com a carreira totalmente encerrada. A pintura, então, mudou sua vida. Parece que o destino falou, não, peraí, você vai dar aula, você não vai ser mais isso. E ali eu abracei aquilo, porque me pagaram aquilo. E eu nem sabia que eu tinha esse pique para ser instrutor. E ali, logo de cara, eu me tornei, vi que eu estava no mundo, é isso que eu quero ser. Então já fazem 10 anos que eu estou nessa... Então quando eu formo um pintor hoje, eu acho que eu cumpro a minha missão, de que me deram para mim gratuitamente essa porta, essa oportunidade, e que eu também tenho que compartilhar isso com todo mundo. Então quando eu vejo um pintor que passou por mim, eu fico realizado que eu estou cumprindo a minha missão, de compartilhar. E eu fui um cara muito assim, não vou compartilhar o que eu tenho não. Não vou compartilhar não, o que eu sei é meu. Eu tinha isso comigo. Mas no próprio tempo foi me quebrando. Não funciona assim. E o próprio MBPM, ele também direciona você e fala, é movimento aqui. Você tem que compartilhar suas ações. Não é que tem uma regra que diz isso. Mas para você caminhar dentro dessa ideologia, você tem que compartilhar. Como você vê o professor Hélio daqui a uns 5 anos? Quais são seus planos? Quais são seus projetos? Meu projeto é que hoje eu tenho 62 anos. E eu falei que eu tinha 49 anos. E eu não tenho mais lembrança de 49 anos para trás, porque minha vida parece que começou aos 49, cara. Eu me tornei instrutor, de repente entrei na associação, de repente você começa a ficar conhecido no mercado que se atua, e de repente eu senti que eu virei uma referência. Mas eu não carrego isso com uma glória, eu carrego isso com humildade, porque é muito pesado você carregar essa glória que não é tua. Alguém pagou para você estar aqui, alguém fez uma ação social sobre você. E para você se manter dentro desse universo, você também tem que despojar, deixar. Tá entendendo? Então eu me vejo hoje uma pessoa realizada, mas eu tenho projetos mais ambiciosos agora. Agora que eu já estou dentro, entendo o sistema, de fazer uma escola Abrap muito maior do que ela é hoje. Tanto é que o projeto dela, posso falar que a gente usa 25% só do projeto. Ela tem muita ramificação, mas vai crescendo. E eu me vejo daqui 5 anos estudando, continuando de estudo, fazendo as coisas que tem que ser feitas, em prol da escola Abrap, em prol do pintor. Que eu acho que é o meu significado agora. Olha, eu queria que você deixasse uma mensagem agora para o pintor profissional que está querendo desistir. A pessoa, a desistência, às vezes não é uma desistência, eu vou desistir porque a profissão não dá, porque isso vai passar sempre na cabeça do pintor, porque ele passa a ser um cara autônomo. Ele precisa fazer o salário dele. Então, se ele vai desistir por causa dessa dificuldade,
que ele precisa construir sempre um salário mensal, então ele está desistindo para um comodismo. Ele quer algo que tenha uma renda fixa todo mês e que ele não tenha tanta preocupação em construir aquilo, não ser produzir para aquela empresa em determinado lugar. Que também passa a ser uma opção profissional, tá? Não é só que ele quer ficar encostado. Agora, se ele quer desistir por causa desse motivo, então, agora se ele quer desistir porque a pintura não faz sentido na vida dele, ele não tem prazer em pegar um rolo e ficar rolando uma parede, se ele não tem prazer nisso, então não adianta ele ficar nesse caminho. Ele tem que procurar o caminho do prazer. Agora, quando ele encontrar o prazer na profissão, aí ele vai ter força para construir o salário dele, vai ter força para construir as coisas que ele precisa, ele vai querer andar com pessoas que tenham positividade dentro da área. Por quê? Porque ele está fazendo daquilo uma ponte. Eu não posso quebrar essa ponte, eu não tenho para onde voltar. E aí que tá. Esse é o segredo da profissão. Quando você quiser permanecer na profissão e falar isso que eu quero fazer, você vai construir algo para em frente, nunca para voltar para trás. Então, se a pessoa está agora achando que ela, cara, eu vou abandonar porque os caras quebram meu orçamento, porque são pretextos, são desafios. O orçamento quem constrói é você. Ninguém quebra teu orçamento. É você que constrói teu orçamento. É você que constrói seu cliente. É você que constrói a sua relação. Então, depende porque você quer desistir. Mas eu acho que se você tiver na mente que você tem que construir algo na pintura, é o amor que vai te levar ali. Se você estiver insatisfeito, cara, você pode estar trabalhando num lugar maravilhoso, mas você está insatisfeito, você vai embora. Então, a insatisfação da pessoa, ela às vezes está dentro do quê? Está dentro da impossibilidade, ela querer buscar. Ah, eu não quero buscar, eu quero que o MBPM faz por mim. Não, ninguém vai fazer nada por você. Então, essa sua insatisfação vai te tirar desse mercado, mas ela vai te tirar de outros mercados também. Porque a satisfação está dentro da gente. Então, desistir está dentro de você, não no universo que te cerca. Então, reflita bem sobre desistir e insistir. Tá certo. Ele, muito obrigado, tá? Por ter aceitado tomar esse café comigo. Foi um prazer muito grande a gente poder trocar uma ideia, conversar. É isso. Cara, obrigado aí pela oportunidade aí. Parabéns pelo programa aí, sucesso. Obrigado. Tá bom? Se você assistiu até o final, muito obrigado, tá? E se você ainda não é inscrito no canal aqui da Leste, se inscreva e fique ligado nos próximos episódios, que tem muita gente legal para ser entrevistada ainda. Muito obrigado e até o próximo. Tchau. Valeu.